Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o estudo do livro Sinal Verde. É o no livro que estamos começando agora no estudo virtual de sexta, 19 horas. E eu vou começar fazendo uma leitura de um trecho do livro Sol nas Almas, de Valdo Vieira e pelo espírito André Luiz. E o nome do texto é falando sobre as tentações, né? A leitura. O título da leitura é O Barco e as Ondas. E, num determinado momento, ele fala assim: assim é que ninguém se faz claramente conhecido, enquanto se encontra sob o guante da expiação ou da prova. Estudemos a tentação quando chegue, pelo modo que surge ou pelas gratificações que proponha. Sabemos o que somos e o que nos cabe fazer. Achamo-nos todos em evolução e concomitantemente em tentações que chegam por tabela, cada uma em hora determinada e em problema certo. Saibamos superá-las para crescer e elevar-nos. Sem tentação, impossível a tarefa da perfeição. Recordemos o barco e as ondas que procuram submergi-lo. Sem elas, jamais chegaria ao porto, mas é preciso vará-las sem permitir que entrem nele. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando, gravando, falando para vocês, encarnados e desencarnados, pedindo que esse estudo possa é, levar amor, paz, sabedoria, conhecimento aos nossos corações, em especial nessa tarefa da tentação, permitindo que nós possamos reconhecer que aquilo é uma tentação e superar para o nosso êxito, para o nosso crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, o livro Sinal Verde, ele é um livro muito rico e muito interessante, porque os textos são pequenos, em tamanho, em forma, mas em conteúdo, em aprendizado, eles são gigantes. E o texto que nos cabe hoje se chama Ao Levantar-se. Eu acho esse texto muito interessante porque depois do advento da tecnologia, em especial do celular, o primeiro ato de muitas pessoas ao abrir os olhos é já pegar o celular. Talvez para desativar o alarme, mas aí já é um ciclo vicioso, né? A pessoa visitar as redes sociais ou entrar no WhatsApp, né, e ver uma mensagem ali que alguém deixou, se alguém respondeu a que você mandou no dia anterior. Nisso já emenda uma mensagem de trabalho que chegou antes mesmo do seu horário de trabalho, antes do horário que você estabeleceu para começar a trabalhar, né? E é interessante porque, assim, o recomendado, não estou nem entrando no texto ainda, mas o recomendado é que nós levantemos com calma, façamos uma oração, uma pequena prece, mesmo que mentalmente, para começar esse dia, para já pedir a proteção, agradecer por um novo dia, pedir a proteção e as boas intuições para esse dia que vai começar. Aí sim, vamos cuidar da nossa higiene pessoal, vamos levantar com calma, né? Fazer um pequeno alongamento. Quem conseguir, né, tirar um tempo para isso, fazer uma pequena meditação, fazer o café, se alimentar, tudo isso que eu estou falando faz parte de um cuidado com o corpo e com a alma. Quando nós já acordamos atrasados, já pegamos o celular, já fazemos outras coisas, isso sem perceber, sem que possamos perceber, já vai alterando toda a nossa qualidade de vida. Nós nos acostumamos, nós fomos normatizando, fomos entendendo que isso era o normal, essa forma de acordar desesperada. Eu nem tomo café direito, eu tomo café em pé mesmo, apoiado na minha bancada, ou eu já tomo café no caminho do trabalho, ou eu tomo café já quando eu chego no trabalho, né? Muitas vezes nós fazemos isso. Então aqui vem o texto do André Luiz, através do Valdo Vieira, dizendo qual é o ideal, o que que a gente precisa fazer ao levantar-se. Então ele fala aqui, ó, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã.
Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Então, pessoal, quem acompanha, eu não sou espírita, eu nunca ouvi falar do Valdo Vieira, eu não sei. Você provavelmente já viu alguma recomendação nas redes sociais, seja de médicos, seja de espíritas, seja de espiritualistas ou de pessoas que trabalham com o bem-estar e vão reparar que a mensagem é a mesma. A pessoa pode não falar em oração, porque às vezes não quer se vincular a um viés religioso, embora oração não necessariamente esteja ligado a uma religião específica, mas às vezes a pessoa prefere não falar em oração, prefere não falar em Deus, prefere não falar em prece. E olha que interessante, ele menciona que você tenha pensamentos de serenidade e otimismo. Então, se você não tem algum tipo de dificuldade, não sabe fazer uma prece, prefere não se referir a Deus, porque eu acho que esses estudos que nós fazemos aqui, eles são ligados a uma casa espírita, eles são ligados a um livro espírita, mas é para todo mundo, porque o espiritismo fala de amor, fala do bem, e isso todo mundo precisa e nisso todo mundo se iguala. Então, a gente vai reparando o quê? Que apesar de um conteúdo estar no meio espírita, o outro espiritualista, o outro católico, o outro é um médico que está falando, sempre é recomendável acordar e ter bons pensamentos. É o seu primeiro pensamento do dia. É a primeira coisa que você vai pensar e que você vai desejar. Então, se você não quer ter um cunho religioso, que você tenha, como ele mesmo diz aqui, pensamentos de serenidade e otimismo. Evitar acordar correndo, evitar acordar naquela pressa para você ter um tempo de pensar, de estar com o seu interior. E aí sim, levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. E olha que interessante que ele fala em tempo algum. O texto é sobre levantar, mas em tempo algum esse tipo de atitude é bem-vindo, em qualquer hora do dia, ao levantar, ao dormir, né? Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. E como eu falei, esse texto ele é bem curtinho, mas ele traz mensagens muito importantes e muito trabalhosas, porque eu entendo, dependendo da sua dinâmica, dependendo de quem está me ouvindo, encarnado ou desencarnado, vai ser um trabalho a partir de agora tentar mudar essa dinâmica. Mas eu tenho muita coisa para fazer de manhã, então qual vai ser a primeira atitude? Botar esse despertador para mais cedo, para fazer as coisas com calma. E olha a tentação. Não é à toa que a gente fez essa leitura anterior, né? Porque a tentação, pessoal, é ficar vendo aquele filme até mais tarde, aquela série que a gente ama. Então vou ficar vendo até mais tarde, porque eu já chego do trabalho 8 horas da noite, eu quero ter um lazer ainda. Então eu vou tomar meu banho, eu vou jantar e depois eu vou ver aquela série. É a nossa tentação, é a tentação do lazer e do prazer. Mas aí você já dorme tarde, com isso tem dificuldade de acordar cedo no dia seguinte, e isso vai se repetindo. Cada atitude da nossa vida, ela vai gerando consequências para o próximo momento. Então, pessoal, para conseguir, e aí eu estou falando de levantar-se, né? Ao levantar-se. Mas o que a gente entende desse estudo é que ele se reverbera por toda a nossa vida. Porque vamos percebendo que para cada atitude nossa que queremos êxito, precisamos sacrificar alguma outra coisa. Cada escolha é uma renúncia. Então, precisamos aqui vencer essas pequenas tentações que vão surgindo no nosso dia. Às vezes, não tem o soneca, que é aquele despertador que a gente bota mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. Essa é a tentação de dormir mais um pouquinho. E aí eu vou até o meu 10º soneca. Eu já dormi aí meia hora a mais. Acordo correndo, desesperado, chego atrasado no trabalho, me irrito com o trânsito, porque o trânsito, ele tá do mesmo dia todos os dias, mas o dia que nós estamos atrasados, nós botamos a culpa no trânsito, sendo que nós já saímos atrasados de casa porque nós nos atrasamos, porque muitas vezes o que faltou foi vencer essas pequenas tentações, né?
Então, eu espero que a partir desse estudo, a partir de hoje, você consiga mudar alguma coisa na sua rotina, vencer essa tentação. Lembrando um diálogo que Salomão teve uma vez com um sábio da sua época. E Salomão era riquíssimo, Salomão era muito dado aos prazeres mundanos, e certa feita ele perguntou ao sábio por que era errado estar com muitas mulheres, por que era errado desfrutar de todos os prazeres materiais. E aí, se Deus é que tinha colocado aquilo no mundo, como era controverso Deus colocar tantas coisas boas no mundo e nós não aproveitarmos aquilo de forma excessiva. Então o sábio lhe falou: é justamente para você vencer essa tentação. É através do vencimento, é através desses obstáculos, de ultrapassar esses obstáculos, que você consegue atingir a sua perfeição. E depois de tantos anos, a gente vê isso repetido, essa mensagem repetida aqui no livro Sol nas Almas, do Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Então, que vocês possam ter esse entendimento de que nem sempre as coisas que vêm à nossa disposição, como dizia Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, nem tudo que vem à nossa disposição, nem tudo que entra no nosso caminho é para nós aproveitarmos, principalmente de forma exagerada, mas sim para avaliarmos, mas sim para sermos testados e sairmos mais forte daquilo dali, daquela vivência, daquela experiência. Então, eu desejo a vocês um excelente dia, um excelente final de semana, uma excelente semana. Não sei em que momento vocês estão ouvindo esse estudo, e eu espero que vocês possam, a partir de agora, avaliar os seus pensamentos, as suas ações, para que as suas tentações apareçam no seu caminho e você possa vencê-las e crescer sempre. Que assim seja, graças a Deus.